Olá, aqui é o professor Tiram Borba. Vamos falar novamente sobre o novo ensino médio, mas não é o mesmo tema que eu falei em outros vídeos, mas de uma maneira diferente, que é como que é inserida a discussão sobre educação no Brasil de uma maneira geral e agora que ganhou notoriedade maior, cada vez maior, o novo ensino médio. E como que ele é colocado dentro do debate público, quais são os problemas que vêm acontecendo. Vamos recapitular um pouquinho. Lá em 2016 e 2017, quando a gente estava em processo de implementação do novo ensino médio, professores e alunos pouco participaram do debate do novo ensino médio. Ele foi basicamente imposto, né? E muitos dos problemas que eram ressaltados na época, consciência do MEC, dos políticos envolvidos, outros burocratas, não foram respondidos naquela época, empurraram com a barriga e esses problemas aconteceram, tanto que ele foi o que suspenso pelo governo Lula e existem setores, né, docentes, alunos, pais pedindo a revogação desse novo ensino médio. A questão não é essa. Hoje, no dia 17 de abril, saiu na coluna do Gabeira no Globo, uma discussão sobre a reforma do ensino médio, né, ou o novo ensino médio. E é uma discussão completamente genérica, que não acrescenta nada. Então, olha só como o Gabeira começa a discussão. Ele fala: quase não escrevo sobre educação. Preciso opinar de vez em quando sobre problemas específicos como a reforma do ensino médio. É esse que é o grande problema. Uma pessoa ou pessoas que quase nunca vivem a educação diretamente têm um espaço para falar, enquanto que as pessoas diretamente envolvidas que alimentavam o debate público, chamando a atenção para os problemas, não só filosóficos, de postura, para onde a educação tem que caminhar, mas coisas muito práticas não são chamadas. Por que, por exemplo, o Jornal do Globo chama um professor de cada rede estadual, ou alguns professores, e vai, para fomentar o debate público, vai dando espaço para essas pessoas falarem, né? Para as pessoas escreverem sobre os problemas, ou especialistas que não sejam sempre os mesmos. A gente sempre vê na mídia tradicional é o quê? É Priscila Cruz, do Todos pela Educação, Cláudia Costin e alguns outros. Pessoas que são extremamente ligadas ao setor empresarial. Então, não tem nada contra empresário, não. Mas a gente não pode realizar um debate público que não é debate, é monólogo, né? Fica a história única, só a versão deles que é contada. Agora, as pessoas que vivem o dia a dia da escola, né? Porque a escola só pode funcionar se dois atores estiverem envolvidos, docentes e discentes. Sem discente não existe docente, sem docente não existe discente. E essas pessoas não são levadas ao debate público de uma maneira profunda para colocar os problemas, né, do novo ensino médio. Então, isso é um grande problema. Mais à frente, aí ele fala de coisas, cita um livro do século XIX e tudo mais, né? Aí fala que realmente a França, depois de alguns problemas, começou realmente a investir em educação. Poxa, todo mundo sabe disso, pelo amor de Deus, né? Já existem pesquisas, vamos dizer assim, por demais da conta, que mostram que tem uma relação, né, razoavelmente direta entre desenvolvimento econômico com investimentos no setor educacional. Pô, isso não é novidade, né? Aí fala que tem que educar os alunos, né, pro século XXI e tudo mais. Então, assim, é aquele tipo de debate, né, que não acrescenta nada. É mais à frente ele fala: pensava exatamente nessas coisas quando me interessei pela reforma do ensino médio. Sinto que ela é discutida apenas entre os envolvidos diretos, mas deveria ser um debate nacional. Olha a bobagem que ele acaba de falar. Os envolvidos diretos são docentes e discentes. É quem que está falando aqui no jornal? Ele é professor da educação básica? Não é. Você vê no Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, o Globo, docentes da educação básica falando? Não. Quando muito, você tem especialistas das universidades, nada contra. Esse pessoal, como eu falei, Priscila Cruz e Cláudia Costin, e os docentes mesmo que vivem o dia a dia, os alunos, poucos são ouvidos. Então, assim, é esse tipo de discussão que não acrescenta nada.
Então, ele segue falando do livro que ele cita, o livro do Steiner e tudo mais, que não acrescenta rigorosamente nada, ele não fala de nada prático, né? Aí ele fala: "Não sei em que lugar o papel do professor, sua formação e sua importância simbólica são colocados. Ao mencionar a prioridade de investir na formação, sinto-me repetindo algo bastante antigo. Descobriu a pólvora, né? Aí depois ele fala: um longo debate sobre o ensino médio certamente passará também por isso. A educação para os dias de hoje pede renovação do conhecimento. E está falando uma obviedade: o mundo muda constantemente. E as reformas educacionais, elas são razoavelmente, não vou dizer cíclicas, mas acontece de tempos em tempos. Mas no Brasil você tem até o Plano Nacional de Educação, que acontece de 10 em 10 anos, que são revistas metas, são inseridas outras, qual meta o Brasil atingiu, qual ele deixou de atingir. Então, assim, existe uma questão cíclica para que realmente sejam revistas as políticas públicas de educação. Ou quando existe uma coisa muito efervescente que precisa ser mudada de maneira mais agressiva, ela é feita como política pública de governo, né? Não é só uma política de Estado como o Plano Nacional de Educação. Aí, depois, ele segue lá falando, né? É, mas também com todas, como em todas as épocas, pede respeito por quem gasta seu presente para garantir o futuro do discípulo, quem tem precisamente o sonho de ser refutado e superado pelas novas gerações. É, Transformar-se no que é significa explorar as próprias possibilidades, achar seu caminho. O ideal era usar a reforma do ensino médio não para voltar atrás, mas para dar um salto adiante em termos de igualdade social, em sintonia com novos tempos. Gente, ninguém está propondo a reforma do ensino médio para voltar à Idade Média. O que ele está colocando aí, ele está jogando o verde para falar que esse novo ensino médio ele não tem que ser revogado, ele tem que ser reformado. Então, ele está assumindo uma posição de debate, que é uma posição da Rede Globo, né, do Grupo Globo de uma maneira geral, né, por isso que ele está escrevendo no jornal Globo, que é, por exemplo, uma posição diferente de muitos setores de especialistas que entendem que o novo ensino médio ele não é reformável, que ele deve ser revogado e ter sido feito e ser feito outro. O grande problema dessa questão da revogação é o seguinte: o governo não tem outra proposta. Qual é a proposta que vai ser colocada no lugar? E o que vai ser feito com esses alunos que estão nadando na água da salsicha? Quer dizer que foram feitos de experimento, que começaram em 2022, estão estudando no segundo ano em 2023 e vão fazer o Enem em 2024, né? Então, são respostas que ninguém tem. A gente tem um ministro da Educação que é ausente, o Camilo Santana. A gente não sabe o que ele está fazendo, qual é a proposta, o que ele pensa para a educação. Ele só tem uma simpatia sobre esse novo ensino médio, porque, vamos dizer, ele tem um diálogo com esses setores empresariais, como a Priscila Cruz, a Cláudia Coxinha e tudo mais. Mas que o que eu quero botar aqui para vocês é que esse tipo de discussão, como o Gabeira coloca, não acrescenta em rigorosamente nada. Por exemplo, vamos botar questões práticas. Quanto de dinheiro vai aumentar para ser investido nesse novo ensino médio? Porque ele precisa de dinheiro. Você aumenta a carga horária dos alunos na escola, que agora chegam a 3.000 horas, e aí? As disciplinas novas, como que vão ser ministradas, eletivas ou da trilha formativa, vai gastar dinheiro em formação de professores? Qual incentivo que os professores terão para fazer essa formação, visto que vários municípios, vários estados não cumprem o piso nacional? E aí? São questões práticas, questões de dinheiro, é isso que deve ser discutido, né? E questões operacionais, tudo mais. Então, fica aí a discussão, compartilhe o vídeo, até a próxima.